a gente vai conversar sobre como é que essa relação, como é que a gente pode utilizar a criatividade que a gente tem, todos nós naturalmente temos, mas que às vezes a gente deixa um pouquinho adormecida, né? E como é que a gente pode utilizar a nossa vida digital, as mídias sociais, a internet, para ajudar a gente a colocar os nossos talentos a serviço das outras pessoas. Como é que a gente pode colocar os nossos talentos a serviço da conexão da gente mesmo com os outros, tá? Então, Andressa, seja bem-vinda também, vamos chegando. Espero que vocês já tenham tenham almoçado, conseguido arrumar a cozinha. Eu aqui moro no Canadá, então aqui para mim são 10h02. Então, eu, na verdade, estou um pouco depois do café da manhã, né? E vocês já estão aí depois do almoço. Então, vamos lá. Hoje, essas dicas que eu vou passar para vocês, ela foi dada, né, por uma pessoa com um perfil bem diferente, chamado Kunal Gupta. Por que diferente? Porque ele é um empreendedor digital, ele é um publicitário, né, que tem uma agência de marketing para mídias sociais, só que ele tem uma proposta de marketing mais humanizado. E ele, por conta de trabalhar com essa proposta mais humanizada, ele foi convidado para fazer parte de uma Câmara canadense de saúde mental. Por quê? Porque os psiquiatras, os psicólogos, os profissionais de saúde começaram a perceber que, por meio das pesquisas, que o fator uso da tecnologia, a forma como as pessoas têm utilizado a tecnologia, está muito relacionada, principalmente entre os adolescentes, a um aumento de ansiedade, um aumento da comparação social e outras questões. E aí ele foi convidado a participar desse grupo. E ele desenvolveu um framework, ou seja, um modelo, e essas dicas eu vou compartilhar hoje com vocês, tá bom? Vamos começar? Então vamos lá. Primeira diferença central, gente, é que a gente pode ter dois usos básicos da tecnologia. A gente pode ter um uso mais passivo ou uso mais criativo da tecnologia. E aí esse modelo que eu vou compartilhar com vocês, ele tem três... Eles conseguiram identificar 3 tipos de relação diferente com a tecnologia, certo? O primeiro, que é o mais comum, e aí vocês vão tentando identificar aqui qual desses modelos vocês estão, é o modelo de consumidor, apenas consumidor. Isso, segundo pesquisas, é o maior grupo que existe atualmente. São mais ou menos 2,7 bilhões de pessoas no mundo todo que têm um relacionamento apenas de consumidores nas mídias sociais. Ou seja, são aquelas pessoas que apenas consomem informação. Um segundo grupo é o grupo de consumidores/criadores, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas são aquelas pessoas como eu, por exemplo, que eu crio conteúdo, eu escrevo num perfil de Digital Equilibrium e ao mesmo tempo eu consumo algumas informações, certo? Então eu acompanho minhas redes sociais, principalmente Instagram, eu acompanho alguns perfis que eu gosto, eu interajo com alguns perfis, eu interajo com as pessoas no digital. Então, essas pessoas estão no que a gente chama de criador-consumidor. E essa criação não precisa necessariamente ser uma criação com objetivo financeiro, de criar um negócio, não. Você pode, se você cria, se você posta, se você compartilha alguma missão, a sua arte, a sua vida, as suas impressões, se você cria, você é um criador e um consumidor. Não precisa ser um jornalista, não precisa ser um uso profissional para ser considerado criador digital, certo? E o último grupo o terceiro grupo são os exclusivamente criadores, que são aquelas pessoas que escrevem, por exemplo, um blog, mas elas não gostam de interagir nas mídias sociais. Então, elas não têm um Twitter, não têm um perfil no Facebook, nem no Instagram, nada disso. Elas não têm paciência ou não gostam, acham desperdício de tempo, ficar olhando suas redes sociais. Elas preferem usar o seu tempo no digital para criar, para escrever, para expor suas artes, para criar uma comunidade no digital. Então, são 3 grupos diferentes. Agora, vamos entender que grupo, talvez agora você já tenha conseguido identificar que grupo vocês estão. E agora a gente vai entender qual a relação de cada grupo desse com a nossa saúde mental,
tá? O que é que ela pode contribuir para a gente. Então, quando a gente tem a postura mais passiva, ou seja, quando a gente tem a postura mais de apenas consumidor de informação nas mídias sociais, as pesquisas indicam que ela tende a ter um impacto mais negativo na nossa saúde mental. Ou seja, a gente tende a fazer mais comparações sociais. É aquele movimento de você ficar olhando, usar o seu tempo para ficar olhando o seu feed nas redes sociais e você começar a comparar a sua vida com as outras pessoas. Comparar diversas coisas, né? Você pode comparar a casa do outro, a viagem dos sonhos do outro, ou amiga que se casou e você tá solteira, amiga que teve filho e você ainda não teve, a viagem perfeita, a família aparentemente perfeita do outro. Então, quando a gente está nesse grupo de apenas consumir, as pesquisas já mostram que a gente tende a ter mais sintomas negativos de saúde mental, tá? Então, nesse grupo, a gente tem uma característica muito forte do consumo ser de forma automática, ou seja, a gente não tende a ser crítico, a gente tende a não ter também uma percepção do tempo que a gente está gastando nas mídias sociais, a gente não percebe os impactos nas nossas emoções, a gente fica mais depressivo, ou mais triste, ou os estopins para consumo, por exemplo, porque está seguindo muito perfil de maquiagem, por exemplo, e você está começando a consumir maquiagem que você não consegue dar conta e você está jogando fora e você não percebe e você continua. No momento que você percebe isso, você saiu do piloto automático. No momento que você percebeu, por exemplo, que você está seguindo um monte de perfil fit e está começando a se achar gorda, ou está achando que você tem que fazer mais ginástica, ou está achando isso, aquilo, outro, está mexendo com a sua autoestima, com o seu senso de eu, né? E você percebe, opa, esse consumo que eu estou tendo com a tecnologia está começando a ser negativo para mim, você está começando a já dar um primeiro passo, que é sair do piloto automático para um uso, para uma percepção mais consciente dos seus sentimentos e da sua relação com o digital, certo? Então, é esse caminho que a gente tem que tentar caminhar, né? Sair do consumidor exclusivamente e sem intenção, sem propósito, sem perceber o tempo que passa, sem perceber o impacto nas emoções, para um consumo mais consciente, tá? Outro grupo de criadores e consumidores que eu falei para vocês, qual é a diferença do primeiro? É quando você começa a criar, ou seja, colocar a sua arte, a sua expressão em movimento, seja a expressão de escrever, seja a expressão da fotografia, seja a expressão dos seus talentos, tá? Então, quando você começa a criar, é como se você começasse a dividir o seu tempo no digital entre consumir o que as pessoas estão escrevendo ou postando com as coisas que você quer também compartilhar, daquilo que você cria, tá? Seja visualmente, seja em texto, certo? Então, quem consegue utilizar, quem está nesse grupo, talvez de vocês que estão me ouvindo agora, quando a gente compartilha as nossas ideias de forma criativa, quando a gente se sente ouvido, quando a gente sente que a nossa mensagem está ressoando em outras pessoas, que as nossas ideias estão sendo espalhadas. Então, isso pode ter sim um impacto positivo na nossa saúde mental. A gente começa a ter um reforço de que o que eu estou falando tem importância, né? Então, eu quando comecei a escrever esse perfil, por exemplo, no início eu estava muito ansiosa de que as pessoas dessem um retorno, de que aumentasse a quantidade de pessoas que estavam ouvindo minha voz. E eu passei por alguns momentos de me questionar, poxa vida, eu tanto trabalho para escrever, será que isso vai dar em alguma coisa? Será que isso vai crescer? Porque era um esforço e às vezes a gente cria uma expectativa de que vai crescer o perfil, que vai ter mais gente ouvindo minha voz, etc. Então, mesmo nesse nível do criador-consumidor, é preciso, ainda assim, a gente ter aquilo que eu falei no início, que é o uso consciente. É a gente perceber como é que meu uso na internet está impactando nas minhas emoções, né? E aí eu comecei a perceber que, opa, se eu começar a ficar muito preocupada com os likes, ou muito preocupada com se a audiência está crescendo ou não, quantas pessoas estão aumentando ou não, vai começar a impactar no meu processo criativo. E as pesquisas mostram que isso realmente acontece. Quando o lado do cérebro racional é diferente do lado criativo.
Então, se a gente fica muito analítico, ou se preocupando muito o que é que as pessoas estão dizendo, estão falando, se está crescendo, se não está, se tem número de like ou não, você começa a travar o teu processo criativo, tá? Então, é importante que a gente pense nesse aspecto. Então, outras pessoas que escrevem no Instagram e que conseguem compartilhar, mas ao mesmo tempo consomem, né, em outras mídias sociais também, são pessoas que estão nesse aspecto consumidor e criador, certo? Vamos agora ao terceiro, que é apenas criador. É quando a gente se expressa de forma livre, de forma autêntica, sem nenhum pingo, pelo menos em tese, de preocupação com essa história de like, de comentário, de engajamento, quem tá falando, quem não tá. Então, o Kunal Gupta, que é o criador desse framework, desse modelo, ele diz que ele é avesso, ele não tem redes sociais, ele só tem uma das redes sociais e que ele posta fotos pessoais, não do negócio dele, e escreve num blog. Porque o blog, ele diz, me dá liberdade de eu escrever, de me expressar completamente, falar o que eu quero, com a quantidade de caracteres que eu quero, ao contrário do Instagram e de outras redes que têm limites, né, de caracteres. E ele diz que ele não se preocupa de olhar, porque na própria dinâmica do blog você não pode, nem precisa, né, tá acompanhando isso daí, ao contrário das redes sociais. Então, escrever um blog, por exemplo, é uma forma de você se expressar sem gerar esse conflito, né? De acompanhar like e de escrever, sem ter o processo analítico e o processo criativo brigando dentro de você, certo? Então, são essas três formas que a gente pode se relacionar. Aí você pode me perguntar, tá, mas eu não quero ser tão radical, digamos assim, como esse Kunal Gupta que escreve, mas não interage, porque talvez ele seja um empresário super renomado, pesquisador, etc., e pode se dar ao luxo de só escrever no blog e não acompanhar o crescimento das suas redes sociais. Eu preciso, portanto, Didier, ficar só como criador de conteúdo, sem checar nada da minha vida social, para eu ter uma relação mais criativa, para eu ter mais saúde mental? A resposta é não. Eu vou agora passar para vocês alguns passos de como vocês colocarem em prática algumas mudanças para que vocês possam, sim, ter uma relação mais criativa com a tecnologia e menos só consumidor, certo? E como é que vocês podem fazer essa transição? Então, primeira coisa, primeiro passo, anota aí, Betânia, Andressa, Paulo e a Fernanda. Primeiro passo é ter mais consciência do seu uso, ou seja, sair do piloto automático. O que é isso? É você perceber primeiro as suas emoções. Então, é você se perguntar, por exemplo, como é que eu fico depois de ver o meu feed? Eu fico feliz? Eu fico triste? Eu fico me comparando com os outros? Fico comparando a minha casa, o meu corpo, a minha maquiagem, a minha roupa, o meu estilo de vida, a viagem que o outro está fazendo e eu não tô. Então, qual o tipo de sentimento que você percebe dentro de você depois que você passa um tempo olhando o seu feed e olhando as suas redes sociais? Então, você tem que parar e se perguntar isso. Você pode começar a fazer isso hoje à noite, hoje à tarde, o horário que você olha, tá? Depois que você passar um tempo, pare e se pergunte, como é que eu fico me sentindo depois que eu passo um tempo olhando as minhas redes sociais, tá? E aí, a depender da sua resposta, você precisa passar para um passo seguinte, que é fazer alguns ajustes, algumas mudanças para melhorar. Vou dizer que passos são esses, tá? Então, primeira coisa, diminua, sobretudo se você perceber que você está ficando mais depressivo, mais triste, com sentimento de inveja, enfim. Diminui o seu tempo de uso de redes sociais. Então, se, por exemplo, você hoje não tem nem noção do tempo que você usa, você pode usar, no Instagram, por exemplo, você consegue ver o seu tempo de uso diário lá nos informações de configurações, eu acho, do seu perfil, tá? Então, se você hoje, por exemplo, entrar no final do dia e perceber que você está olhando 3 horas por dia e que você nem se dá conta que horários você vê, porque você vê ao longo do dia inteiro, porque você passa o tempo todo com o celular, o tempo todo que você escuta uma notificação, você está olhando, você está tendo um uso não consciente do seu tempo no digital. Porque se você nem sequer percebe o espaço do digital, o espaço do offline, e nem tem noção se você passa 30 minutos ou 4 horas, então é difícil de você, inclusive, tomar consciência de como você se sente também. Então, o fator
tomada de consciência das emoções é um passo, e o segundo seria essa tomada de consciência do tempo de uso que você faz hoje do digital. Então, tenta rastrear o tempo que você tem hoje utilizado, porque a partir desse rastreamento você vai vincular essa outra percepção de como é que eu estou me sentindo depois que eu uso. E faz essa pergunta: estou mais triste? Estou mais feliz? Estou comparando a minha vida, as minhas férias, onde eu moro, o corpo do outro, a maquiagem do outro, a viagem do outro, a família do outro? Então, se esse uso está sendo mais negativo, está despertando emoções mais pesadas para você, então vai para essa parte segunda, que é entender o tempo que você está utilizando, rastrear o tempo que você usa, e depois que você rastrear esse tempo que você usa e as emoções, você pode passar para um terceiro ponto, que é começar a determinar os horários que você vai querer entrar nas suas redes sociais e nas mídias, tá? Quando você fizer esse processo de diminuição, uma dica que eu sempre dou é: substitua esse tempo que você antes estava no digital por alguma atividade que seja prazerosa, gratificante para você. Por exemplo, vamos dizer que você hoje não tem noção nenhuma de quanto tempo você passa. Você não tem ideia se você usa 30 minutos ou se você usa 4 horas. Então, você vai começar a fazer esse rastreamento. Você pode fazer pelos aplicativos. Se você tiver um iPhone, você pode utilizar um aplicativo que já tem no próprio iPhone, que é o chamado Dashboard, ou tempo de tela, em português. E você vai ter uma noção. O tempo de tela, ele dá inclusive o tempo que você usa em cada aplicativo. E você pode se surpreender. Você pode achar que você gasta muito tempo num aplicativo e gasta mais em outro. Tá? E aí você vai ver o tempo que você passa em YouTube, o tempo que você passa no Instagram, o tempo que você passa no WhatsApp, o tempo que você passa em cada um dos aplicativos que você tem. Então, com esse diagnóstico inicial, você vai fazer uma escolha consciente, que é a grande questão do uso mais significativo, e você vai pensar: poxa, realmente, eu tô me sentindo mais triste, eu tô comparando mais minha vida, eu tô ficando mais saudosista, por exemplo. Então, eu vou determinar que eu vou, à noite, ao invés de ficar até 10 horas da noite, eu vou desligar às 9. Eu vou assistir de 8 às 9, que é quando tem as lives que eu gosto de assistir, ou é quando eu gosto de ver meus vídeos prediletos no YouTube, por exemplo. Se você faz essa opção de uma forma consciente e clara, e você decide qual horário que você vai fazer, parabéns. Você conseguiu ir para o passo de uso consciente. Você que está tendo um controle do seu tempo sobre o seu celular, e não as redes sociais tendo controle sobre você. Uma vez que você determinar esses tempos, é muito importante que você preencha esse outro horário, esse horário que você diminuiu da rede social, com outra atividade. Por que eu dou sempre essa dica? Que parece super simples, né? Super banal até. Porque a gente, muitas vezes, sem perceber, usa as redes sociais como uma espécie de fuga. Do mesmo jeito que a gente pode utilizar comer um chocolate, do mesmo jeito que outras pessoas usam cigarro ou bebida, o celular também pode ser uma fuga da nossa realidade, né? Então, se a gente não substituir, é muito difícil, né? Você tirar um mau hábito que você já tem internalizado, que já é uma fuga emocional, e você dizer: olha, agora tira e fica olhando para o teto, não faz nada. Você vai ter uma dificuldade de lidar com esse tédio, com esse espaço vazio que era preenchido pela distração do digital. Então, você precisa passar para uma troca ou um preenchimento desse tempo que você não vai usar o digital, que você escolheu, e colocar uma atividade que você gosta. Que atividades pode ser essa? Vou dar algumas sugestões. Você pode substituir por uma leitura de um livro. Eu, por exemplo, gosto muito de ler. E percebo que, por exemplo, assistir vídeos antes de dormir me desperta. Então, eu tento não olhar vídeos à noite, porque eu percebo, pode ser o melhor vídeo do mundo, pode ser super produtivo o conteúdo, mas atrapalha o meu sono, porque eu fico muito ativa. Então, eu busco ler livro, mas não todo tipo de livro. Um livro não relacionado ao trabalho, um livro relacionado a algo mais de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, ou meditação, por exemplo, que é um assunto que eu gosto. Então, essa é uma sugestão. Só isso? Não. Se você gosta de fazer tricô, você pode fazer. Se você nunca experimentou, por exemplo, aqueles cadernos que alguns psicólogos estão indicando de pintura, né, que você faz, que é pintura para adultos, justamente para desenvolver a concentração, o foco, etc. Você pode usar esses cadernos de pintura que você tem em qualquer livraria hoje, né? Você pode fazer
uma comida que você goste mais para você comer. Você pode substituir por um banho mais longo com um chá antes de dormir. Você pode, se for durante o dia que você vai diminuir o tempo, você pode começar a fazer atividades de jardinagem, começar a fazer uns cantinhos de jardim na sua casa, mesmo que seja um apartamento. Você pode ter uns cantinhos verdes para cuidar. Então, várias atividades você pode colocar. Mas você é que tem que encontrar qual é o hobby, qual é uma atividade. Às vezes a gente está num corre-corre tão grande na vida que a gente não para pensar em tipo de atividade que a gente gosta, né? Então pode ser cuidar do seu jardim, ou pode ser uma coisa manual, pode ser uma leitura de um livro, mas tem que ser alguma coisa que seja prazerosa para você, tá bom? Outra coisa que é importante, filtrar nesse passo 1 ainda. Filtrar e escolher os perfis que te somam, ou seja, quais os perfis que você percebe que eles ajudam você a se sentir melhor. Lembra do primeiro passo que eu falei, de você parar e se perguntar como é que eu estou me sentindo emocionalmente depois que eu passo um tempo no feed? Isso às vezes está relacionado também a quem a gente está seguindo. Então, se quem você está seguindo pode ser um amigo de infância, pode ser um amigo que mora em outra cidade, mas são pessoas que mesmo sem perceber, elas acionam gatilhos mentais que para você está sendo negativo. Então, talvez seja melhor você ou sair em definitivo de alguma rede social e dar realmente um detox, ou você filtrar as pessoas que você está vendo. Então, você pode... hoje a gente pode deixar de seguir as pessoas e ninguém vai ser notificado que você deixou de segui-las. Então, a gente não precisa ficar com esse medo, com essa angústia de pensar o que é que o outro vai imaginar se eu deixar de segui-lo. Não é assim que funciona, né? As pessoas não são notificadas que você deixou de segui-las. E a gente supervaloriza demais essa questão de deixar de seguir como se a gente estivesse quebrando a relação de amizade com o outro. Não é isso. Às vezes você se mudou para um outro país, por exemplo, eu morava no Brasil, estou no Canadá, e se de repente você fica olhando demais coisa do Brasil, amigos do Brasil, você de repente pode ficar muito saudosista. Ou se você está no Brasil, mas queria estar no Canadá e fica olhando muito perfil de morando no Canadá, isso aqui no Canadá, que tem vários perfis sobre isso, você começa a ficar angustiado pensando em tudo que você está deixando de viver, em tudo que você está deixando de experimentar porque você não está morando aqui. Então você fica, sem perceber, vivenciando aquela sensação do FOMO. O medo de estar por fora, o medo de não estar vivendo, o medo de que o outro está tendo mais do que você. Então, a gente precisa aceitar e entender se esses perfis sejam amigos ou não. Pode ser amigo de infância. Mas se esses perfis não estão me fazendo de alguma forma bem, estão me deixando mais deprê, mais triste, eu posso sim escolher de forma consciente deixar de seguir certos perfis. Não fique interpretando como inimizade, falta de carinho, falta de apreciação pelo outro. Eu, por exemplo, quando eu comecei o perfil Digital Equilíbrio, eu percebi que no Facebook eu já seguia muitas pessoas, eu tinha 600 e poucas pessoas, e era uma mistura de amigos pessoais, de faculdade e muitos alunos também. Quando eu fui para o Digital Equilíbrio, puxou, né, muitos contatos que eu tinha lá. Eu simplesmente dei um unfollow, eu deixei de seguir todos os perfis, porque meu uso no Instagram, a partir do momento que eu cheguei aqui, era descobrir temas que eu tinha interesse em estudar. Então, eu não queria estar seguindo pessoas, amigos, porque eu já fazia isso no Facebook. E eu comecei a seguir mais perfis profissionais, certo? Então, isso é uma forma de você entender que você precisa controlar os gatilhos mentais que estão sendo estopim para a sua emoção, certo? Seja para comparação social, como a gente conversou, seja para o consumo também, né? Às vezes você fica seguindo um monte de perfil de maquiagem, por exemplo, ou de loja, e você começa a ficar com mais vontade de comprar aquelas maquiagens, com mais vontade de comprar aquelas roupas, com mais vontade de consumir, porque você está sendo frequentemente exposto àquele tipo de conteúdo. Então, se isso também não está te fazendo bem emocionalmente, deixa de seguir, tá bom? Passo 2, sair do modo apenas consumidor para criador-consumidor, tá? Gente, você pode utilizar as mídias sociais para criar conteúdo sem ser necessariamente objetivo financeiro, profissional ou de carreira, tá? Você pode identificar os na mídias, por exemplo, para espalhar uma missão, né?
para compartilhar conhecimento que você já tenha, para se conectar com outras pessoas de forma mais autêntica e genuína, né? Pessoas que têm os mesmos interesses pessoais de você. Você pode desenvolver algum hobby ou algum talento artístico que você já tenha e compartilhar isso. Você faz isso no offline, uma arte, por exemplo, e você pode usar as plataformas digitais como uma forma de divulgar o seu trabalho ou divulgar a sua arte, mesmo que não tenha um propósito de negócio, mesmo que não tenha um propósito financeiro. Mas apenas o ato de você sentir que você está compartilhando os seus talentos, a sua voz, a sua mensagem, a sua missão, já ajuda, tá? Outras coisas que você pode fazer é você se associar com pessoas que já no seu offline são pessoas que têm identificação com você. Parceiros, amigos, por exemplo, no Rango em Casa, que foi uma iniciativa dos professores do DHT. Foi uma iniciativa que eles começaram logo no início da pandemia de professores da área de hotelaria, que entendem de comida, de receita, perceberam uma necessidade das pessoas, entre os próprios amigos, de dificuldade de cozinhar, porque a empregada não podia ir por conta do isolamento social, dificuldade de comprar produtos, e aí eles fizeram um perfil no Instagram e também uma outra plataforma, e que eles poderiam, que eles começaram a colocar receitinhas fáceis no dia a dia de você fazer e conectaram com produtores locais. Então, eles utilizaram o conhecimento que eles tinham técnico de produção de alimentação, mas de uma forma bem lúdica, conectando com produtores locais e mostrando às pessoas, fazendo parcerias também, convidar alguns chefes de cozinha para fazer lives, para fazer algumas coisas, né? Oficinas de degustação de vinho com comida, eles também fizeram isso. De cerveja, né? Então chamaram especialistas. Então, veja, eles utilizaram o conhecimento que eles tinham técnico de alimentos e bebidas, o poder que eles tinham de conexão, de conhecer pessoas do mercado ou especialistas, às vezes ex-alunos de hotelaria e turismo, que poderiam contribuir com o perfil, e traduziram isso de uma maneira simples, com a contribuição de alunos que são mais, né, digitais, numa linguagem mais adaptada para o Instagram e numa linguagem mais simples. E o quê? Útil. Útil para as pessoas que estavam em casa desesperadas, sem saber nem fazer um arroz. Não sei se foi o caso de vocês, mas muita gente se viu pela primeira vez na vida tendo que fazer um almoço, depois de 10 anos de casada, por exemplo, né? Então, elas utilizaram o conhecimento de forma criativa. Ao invés de ficar só se lamentando em casa, não estou podendo dar aula na universidade, elas utilizaram o conhecimento que elas tinham. E às vezes, sozinho, a gente consegue produzir, mas uma outra alternativa, uma outra sugestão que eu dou para vocês se junta com outras pessoas, né? A Betânia, por exemplo, que sempre está aqui com a gente, ela já compartilhou comigo mais de uma vez que ela estava fazendo uma oração do terço com as pessoas da comunidade dela por meio também de mídias digitais, né? Mídias sociais. Então, você mantém uma comunidade que consegue se ver, mesmo que no digital, né? No momento de oração, que é importante para as pessoas, e usar o seu talento, às vezes, de ter iniciativa. Só o fato de você ter iniciativa de convidar as pessoas, de ensinar, às vezes, um idoso, uma pessoa que não sabe utilizar um Instagram, ou que não sabe utilizar, como é que faz uma live aqui, como é que entra. Só você fazer essa alfabetização digital de uma pessoa que jamais teria oportunidade de continuar fazendo uma oração do terço, por exemplo, com um grupo de pessoas que ela estava acostumada a se reunir na igreja toda semana, aquilo enche o coração daquela pessoa de alegria, né? Então, só essa simples iniciativa, ela já fez com que você contribuísse com o seu talento, com a sua ideia, para criar essa conexão mais genuína com as pessoas, né? E mantê-las mais vivas no aspecto religioso, por exemplo, né? Na paróquia que eu estou participando aqui em Vitória, no início o padre estava assim, sem saber o que fazer, mas começou com um tripé emprestado, usando internet 3G, porque não tinha Wi-Fi na igreja, nunca ele tinha pensado nisso, e ele filmava a missa e transmitia a missa pela internet, desde o início, nos 3 meses que a gente ficou de isolamento total, né? Então, ele usou a criatividade dele para transmitir uma celebração. E assim, muitas igrejas também de outras denominações aqui eu vi. Encontre com a gente no Zoom, participe da nossa celebração semanal, os domingos, tal horário, assim, assim. Então, a gente pode ajudar
sair dessa postura passiva, só consumidora, para uma postura mais ativa de ajudar a expandir as conexões, expandir uma missão, ajudar as pessoas a se alfabetizarem no digital, compartilhar o nosso conhecimento, compartilhar a nossa arte. Se Paulo, por exemplo, gosta de jardinagem, ele pode compartilhar a arte dele de jardinagem. Talvez quem esteja vendo se inspire nas artes que ele faz, se inspire nas fotos de paisagem que ele pode tirar do paraíso onde ele mora, né? Então, o fato dele compartilhar a arte de fotografia ou a arte da jardinagem, isso vai contribuir para o bem-estar, pode contribuir para o bem-estar de outras pessoas que estão vendo esse material, tá? E por fim, você pode ir para um terceiro passo, que é mais desafiador, que é sair do modo criador-consumidor para o modo apenas criador, que é aquele modo em que você decide não gastar tempo nenhum nas redes sociais e diz, olha, eu vou só gastar meu tempo aqui para produzir conteúdo, para produzir vídeo no canal no YouTube, para fazer encontros virtuais com a minha comunidade, para postar o que eu penso escrevendo no blog, e não vou perder o meu tempo ficando meia hora, 1 hora, 2 horas olhando o feed nas redes sociais. Então, essa é sim uma terceira opção mais radical, mas que as pesquisas mostram que são as mais relacionadas com o bem-estar digital.